Negócios crescem quando pessoas crescem. E isso começa por clareza de identidade, maturidade nas relações e consistência na forma de liderar e comunicar. Espero por você. Próxima quarta, às 9 horas. Até lá! Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aqui no LinkedIn. Vamos começar hoje com uma série que é Impulsionando Pessoas. E o primeiro tema que eu escolhi, pessoal, por que eu vim com essa série de lives agora de quarta-feira com vocês? Principalmente por um desejo pessoal de estar um pouco mais próxima, trazer uma conversa que seja relevante e agregar algumas pessoas que também estão no mercado e têm como contribuir para o nosso crescimento, tá? Esse primeiro tema que eu coloquei como provocação veio como construir reputação que se sustenta, sem a gente depender do crachá. E essa semana está aqui o meu primeiro desafio de trazer esse tema para você, de fazer uma reflexão aí, o que sobra da sua marca pessoal se você hoje sai da posição que você desempenha na empresa, no seu negócio. Como você é reconhecido no mercado? Como você é reconhecida no mercado? E por que também que a gente vê tantos líderes que aparecem, se destacam, mas passa um período, sai da posição, vai para uma outra empresa e a sua marca não se sustenta? Então, esse Impulsiona Pessoas aqui live é uma conversa, um bate-papo que é para que seja leve, para que vocês gostem, interajam aí no momento que for interessante, coloque as perguntas aí, pode ter certeza que eu vou retornar. Eu gosto de abrir esse tipo de conversa e principalmente por uma resposta aí a vários clientes que me procuram, a amigos, parceiros que falam, olha, eu quero trazer conteúdo nas redes profissionais, quero reforçar a minha presença profissional e para a gente, de fato, trazer aqui algumas contribuições, tá? É um encontro proposto aqui que tem uma recorrência. Próxima semana a gente vai ter carnaval, então a próxima quarta a gente não tem, mas no dia 25 eu retorno às 9 horas e a gente vai ter um convidado. No final eu vou falar qual é o tema que eu estou provocando aqui e vocês fiquem à vontade para deixar salvo aí a recorrência, tá? Para quem que é esse conteúdo? Para você que é líder, que é um executivo, que pode ser um consultor, uma consultora, uma líder, uma executiva, que quer se colocar em movimento, tem interesse em se posicionar nas redes sociais, quer melhorar seus resultados. Então, aqui é um momento de partilha. Então, quero que vocês fiquem bem à vontade de aproveitar esses temas, quiserem indicar novos temas aí, é o momento de fazer essa conversa agregar, tá bom? Um bate-papo leve e rápido aqui. Nesse momento, eu vou partilhar um pouquinho do que eu tenho de experiência e de algumas pesquisas que eu fiz a respeito do tema, tá? E por que é importante a gente olhar para o que a gente faz no nosso dia a dia? Que existe uma ideia muito difundida, né, que se eu aparecer mais, se eu falar mais no meu mercado de trabalho, numa reunião, eu tenho uma visibilidade maior? Será? O que vocês acham? O mercado está cheio de pessoas e posições que têm momentos de ter visibilidade, mas você sustenta essa visibilidade com os valores que você tem, com o repertório que você tem? Então, esse bate-papo aqui com vocês não é sobre, olha, eu preciso estar todo o tempo em todas as redes sociais, ou em todas as reuniões, em todos os eventos, mas quais são os eventos estratégicos, quais são os momentos que você vai se posicionar nas redes sociais, quais são os valores que estão por trás do seu posicionamento, o que você quer falar, a sua experiência única. Então, não é só sobre aparecer mais, mas falar com conteúdo, com algo que vai agregar no seu segmento, né? Então, eu parto aqui com uma pergunta para vocês, né? Quando você ouve marca pessoal, qual que é a primeira palavra que vem na sua cabeça? Vocês podem ficar à vontade para colocar, para partilhar e falar o que é marca pessoal. Então, eu vou falar um pouco do que eu vejo de erro mais comum quando as pessoas vão definir uma marca pessoal.
acaba confundindo o que é a visibilidade, né? O excesso de posts, de encontros, de visualizações ali. Não é o número de likes que vai fazer você ter uma visibilidade interessante, atraente, né? Marca pessoal, ela vai nascer da sua identidade. Então, uma marca forte, uma presença forte, independente se seja no ambiente virtual como no presencial, nós conhecemos, a gente sabe quando tem uma pessoa ali que ela se posiciona, que de uma maneira, em poucos segundos, ela já se mostra interessante e ela conecta com outras pessoas com muita facilidade. E é isso que sustenta a visibilidade com maturidade, né? Aquela liderança que inspira, aquela pessoa que de fato te agrega, mesmo que não seja um tema, o mesmo tema que você trabalhe, né? Então, é importante que a sua identidade, a sua essência esteja em todos os momentos que você vai se relacionar com as pessoas, seja dentro ou fora das redes sociais, seja dentro ou fora do ambiente de trabalho. Então, é aí que é importante olhar que não é uma performance, tem que ser você. Se as pessoas não enxergarem que é você, vai ter um ruído ali de informação. Então, tem que ter coerência, porque senão você vai comunicar outra coisa, tá? Muito bem. Importante fazer um teste aí. Então, a minha provocação é você dar uma olhadinha se você hoje está ativo ou não no LinkedIn, se o seu título, se o seu sobre hoje realmente fala o que você faz. Fala sobre o que você estudou, o que você gosta de fazer, o que você entrega de resultado, qual é a solução que você hoje faz, entrega. Isso tem que estar aí fácil e comunicado, tá? Se não tem essa facilidade, essa clareza, pode me chamar no direct, não tem problema nenhum, dou uma olhadinha e vou dar uns pitacos aí conforme você compartilhar a sua história, tá? Mas é importante que você faça continuamente essa atualização do como eu estou me posicionando, como eu apresento as coisas que eu fiz em todas as atividades que eu já desempenhei, né? Então, não é só colocar no LinkedIn em específico aqui para vocês, né? Nós estamos na maior rede profissional nessa live. Não é para que você coloque todos os seus dados de currículo ali, todos os cursos, enfim, e abandonar, fazer um currículo, um perfil estático. O LinkedIn, ele não é uma foto, gente, ele tem que ser um filme. Então, ele tem que contar toda a sua trajetória, o que você fez, cada passagem, se você teve mais de uma experiência, qual foi o grande resultado que você fez naquela passagem, naquela empresa, naquela situação, tá? Então, isso é relevante aí, olhar qual é o impacto que você gera onde você faz. Se alguém quiser também comentar, dizendo que faz, se apresentar, eu acho que é o momento da gente promover uma conversa aqui e as pessoas seguirem também. Eu vou indicar até o final da live algumas pessoas que geram conteúdo que eu gosto bastante, vou convidar alguns especialistas em temas que agregam para todos nós, inclusive para mim, para que a gente faça essa troca de uma maneira leve e que seja um ambiente gostoso aqui para todo mundo, tá? Uma coisa, o que vocês acreditam que vai sustentar uma presença, uma reputação, uma marca pessoal? Vou colocar aqui os pilares que eu acredito que geram uma reputação sustentável. Então, o primeiro deles eu já compartilhei com vocês, uma identidade clara. Então, trazer quais são os seus valores vividos, não apenas os que você imagina que são os mais performantes, os modinhas, trazer o que você realmente acredita. E ter clareza naquilo que você defende, no que você negocia, no que você traz de solução. Então, vamos dar um exemplo. Eu sou um engenheiro mecânico, eu sou uma engenheira mecânica. Tem um vasto campo de atuação. Qual é o campo que você mais gosta, o campo que você mais entrega, o que você desempenha, quais foram as suas experiências? Cada um tem uma experiência única. E saber contar de uma forma clara vai fazer você diferente, vai fazer aquela pessoa que está buscando aquele profissional com aquela expertise ter um convite, ter uma oportunidade. Então, ter clareza do que você está apresentando. Então, identidade clara, o primeiro pilar aí de reputação saudável.
O segundo, coerência comportamental. Então, não adianta você colocar inúmeros pilares ali, valores do que você fez na empresa, se aqueles resultados não são os seus resultados, se aquelas entregas não foram feitas por você, então o mercado também olha. Então, uma rede social, ela também tem que ter coerência. No ambiente que você está, você também se enxerga, você ouve o feedback das pessoas que trabalham com você. Então, ter essa coerência comportamental vai trazer uma marca para você, uma reputação que seja mais compatível com o que você é de fato, né, como indivíduo. Então, isso também vai aparecer numa decisão difícil, no momento que você tem que se posicionar, dizendo um não em alguma reunião, fazendo tendo que resolver algum conflito dentro de uma equipe, dentro de uma empresa. Isso também vai trazer como que é você numa situação de conflito, numa situação desconfortável, especialmente se você estiver sob pressão. Como que é o seu alinhamento de discurso e ação? Então, isso é importante, que é um pilar também aí de reputação sustentável, que vai te dar clareza, coerência no seu discurso. O terceiro pilar, previsibilidade ali emocional. Então, a confiança a gente gera no dia a dia, né? A gente gera também, a cada post, a gente vai gerando mais conexão com as pessoas que a gente fala. E quem não traz as suas características pessoais para essa fala, para essa narrativa, não vai gerar essa confiança, essa segurança de conversa. Então, é importante que seja você. Tem alguns traços, por exemplo, eu gosto de alguns momentos trazer alguns pontos de humor, trazer algumas coisas, alguns pontos mais ácidos que eu não concordo, de falar coisas que às vezes não é a maioria, não é o que a maioria vai concordar. Então, descubra qual é o seu movimento, a sua identidade ali, para trazer também essa consistência aí de fala. E o quarto pilar aí de reputação sustentável é a consistência, é a disciplina. Então, ter uma repetição estratégica, não somente olhar alguns conteúdos virais, aí, alguns picos de atenção, a gente entra nas trends, adoro, a gente acabou de fazer a trend aí da imagem do ChatGPT, não sei se vocês fizeram também, se quiser, tô com dificuldade, me manda ali no direct, eu te ajudo a construir essa imagem, é muito legal. Se for da sua personalidade, faça. Não for, não vai fazer, porque é uma escolha, né? Somos adultos aqui. Mas tenha consistência e disciplina em gerar esses conteúdos, né? Então, não adianta você falar, quero construir uma reputação no digital e entro uma vez no ano. Entro a cada momento que eu tenho um prêmio, que eu tenho alguma promoção, ou, infelizmente, no momento que a maioria faz, né? Acaba usando no momento que foi mandado embora, ou teve uma movimentação, foi para uma posição que não está legal. Não é nesse momento que você tem que olhar para uma reputação e para um network interessante. Você tem que construir. Então, a consistência, essa confiança, coerência, identidade, elas são pilares que vão fazer com que você seja, de fato, interessante para o mercado e para as pessoas. Então, é para você também atender a essas pessoas que também podem recorrer a você pedindo uma recomendação, pedindo algum apoio em algum projeto. Então, é a reciprocidade, gente. Então, a minha colocação hoje é falar, a reputação é o que sobra quando o discurso acaba. Então, é o seu comportamento. É o que as pessoas veem no dia a dia. Olha, eu posso contar com fulano. Eu tenho pessoas aqui incríveis no LinkedIn que eu sei que se eu precisar de temas que eu não domino, eu posso chamar. E eu gosto de confiar nesse tipo de relação, de apostar em pessoas que eu sei que vão contribuir. E eu quero ser também o porto seguro dessas pessoas. Então, quem gostar desse tipo de posicionamento, mostra. É importante, as pessoas se identificam e se conectam com você, tá? Marca pessoal na prática aqui, falando um pouquinho para quem é líder e hoje está muito acostumado a ser o cargo, está imerso no seu CNPJ, o CNPJ que você trabalha é seu sobrenome. Primeira coisa para você praticar no seu dia a dia,
ver aonde você está incoerente. E acontece, somos humanos e é natural que o nosso discurso tem alguns pontos com gaps ali para trabalhar. E é aí que a gente tem que olhar. Como que a gente faz isso? Para entender onde que a gente está incoerente? Conversando com pares, conversando com os liderados, conversando com líderes acima, conversando em casa, com os pares, né? Com o seu marido, com a sua esposa, com o seu companheiro ali, com filhos. Isso vai gerar uma conversa não muito agradável, porque você vai ouvir alguns feedbacks que não são tão interessantes, mas vai te dar mais clareza onde você precisa trabalhar, onde tem pontos ali de instabilidade. E agora eu adoro dizer, não é pontos de melhoria, né, mas pontos de interesse. Então, descubra quais são os seus pontos de interesse para que você trabalhe com disciplina. Outra coisa importante para olhar para a sua marca pessoal como líder na prática e também como um empreendedor é gerar essa segurança, essa clareza e o alinhamento cultural com as pessoas que você trabalha. Então, isso também vai te dar muito mais presença, muito mais repertório, coerência com as pessoas, a sua reputação fica mais consistente. E outro ponto ali na prática é também ter a segurança de uma performance sustentável, olhar que nós vamos ter altos e baixos, e isso tá tudo bem, somos também humanos, vão ter meses que a gente vai ter inconsistência de resultado, vão ter meses que a gente bate meta, vai ter meses que alguém pode apontar uma performance diferente, conversar com essa pessoa e aproximar para olhar para a solução, né? Então, essa marca, essa reputação que você quer gerar é para influenciar principalmente o seu entorno, o clima, a cultura, a decisão dessas pessoas. E, óbvio, isso vai repercutir na reputação da empresa que você representa. Então, hoje, se alguém te perguntasse, ou melhor, se perguntasse para alguém da sua equipe, quem é você como líder? O que essa pessoa diria? Você já fez essa pergunta para as pessoas que trabalham com você? Como que essas pessoas enxergam o seu trabalho? O que você entrega de solução? O que entrega de qualidade? É importante a gente ouvir também as pessoas que trabalham conosco, que estão conosco, que vivem conosco, né? Então, é um bate-papo aqui com vocês para provocar realmente essa conversa, né? O que não é marca pessoal e o que é marca pessoal? Então, não é autopromoção constante, não é uma exposição emocional sem critério, então não é, eu quero colocar uma persona aqui de um líder muito forte, uma líder muito forte, então eu grito, eu sou enérgico. Será que isso é importante? Isso é da sua personalidade? Ou você pode dar uma olhadinha ali onde existe um ponto de flexibilidade e equilíbrio na fala, na conversa. Não é storytelling vazio, sem objetivo. Então, temos que olhar para cada ação tem uma reação. Então, a marca pessoal ela tem que ter um fundamento, tem que ter um objetivo ali, tá? O que você faz e por que você faz. Não é depender do cargo ou do título. Então, isso é importante cada vez mais. Nós lemos pesquisa a respeito disso, recebemos profissionais que passam um período, saiu de uma empresa, não cuidou da sua reputação no mercado, tinha uma reputação muito forte dentro da empresa, mas o que acontece quando você sai daquela posição, daquele cargo? Então, para que você construa uma reputação sustentável, para que tenha você como a pessoa atraente, tem que contar a sua história, tem que contar o que você fez de diferente. Isso é que vai impactar, de fato, para que as pessoas queiram seguir os seus conteúdos, queiram se conectar com você, queiram te fazer propostas de projetos, de posições, né? Então, talvez não seja o como aparecer mais, mas quem estou sendo quando ninguém está me olhando. Então, é revelar quem é você de uma maneira consistente. E daí, o que é consistente? Quanto que eu tenho que postar, por exemplo, numa rede social?
Isso é muito particular, né, gente? Mas o ideal é que a gente siga as recomendações da rede social. O LinkedIn fala no mínimo 2 posts por semana. Você pode programar, você pode contar a sua história de diversas maneiras, mas é começar, iniciar, fazer um planejamento e começar a atualizar. Ah, não quero fazer os posts. Tudo bem, dá uma olhada no seu perfil. Os campos você consegue revisar? Consegue olhar, perguntar para outras pessoas o que eu coloquei aqui é o que realmente eu faço hoje? Isso independente se você está buscando uma nova posição ou está num negócio e quer maior visibilidade, sempre tem espaço para a gente comunicar mais e melhor, tá? Então, é justamente esse o meu desejo, trazer o tema de uma maneira mais tranquila possível para que vocês também se sintam à vontade, se sintam em casa de falar sobre o que vocês sentem na prática e partilhar as dúvidas, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui. Bom dia, Carlos Borges. Acabei de ver aqui os comentários. Vou compartilhar. Eu acho que a pessoa visou na marca só em fazer o seu nome, e às vezes de focar na qualidade do trabalho para entregar assim o seu nome e a marca vem junto. É isso, Carlos, eu também concordo contigo. Se a pessoa traz realmente o que ela faz de diferente, de qualidade no trabalho, o resultado vem por associação. E eu concordo muito disso. Tem que ter essa integração, tem que trazer verdade naquilo que a pessoa faz, né? E faz super sentido. Você colocou aqui também. Eu acho que a pessoa avisou na marca, sim, esse eu li, né? Veio junto, esse a gente já viu. Aqui. Ai, obrigada aí, Renata. Qual o impacto que você gera, o que você faz? A pergunta-chave. Também concordo. Você é maravilhosa, Renata. A gente vai fazer mais lives juntas aqui. A Renata é fera em comunicação, gente. Então, é excelente, uma pessoa que, já fica aqui o convite para a gente trazer esse tema aqui para falar sobre comunicação não violenta, para falar sobre feedback, maravilhosa. É sobre isso, né? Qual é o impacto que a gente gera que faz a diferença para as pessoas? É isso que vai conectar a gente. A gente está aqui, não é só sobre esse trabalho, é sobre identidade, né? O que a gente faz que pode gerar um resultado melhor para a empresa ou para a pessoa que está conosco. Bom dia, Tânia. Pessoal, obrigada aí. Eu sei que vão ter mais interações ao longo do dia. Eu vou voltar aqui. Quero que vocês se sintam à vontade de trazer alguns temas que são interessantes para a gente trazer aqui, trabalhar nesse encontro de quartas-feiras, às 9 horas, justamente para estar mais próximo de vocês. Vou trazer pessoas queridas aqui também para falar do que eles fazem, né, de diferente, que vão tanto enriquecer para quem está comigo aqui no LinkedIn, quanto comigo, para a minha rotina. Então, é esse o grande foco dessas lives aqui, tá? E o que eu vou deixar? Todo final de live eu vou deixar alguns insights aqui. Então, 3 frases que eu quero que vocês levem dessa live, eu vou deixar depois nos comentários. Primeira delas, visibilidade não sustenta a marca. Então, não é porque você está compartilhando várias coisas ali, videozinhos ou algumas fotos que você pegou de outras redes sociais e colocou alguns comentários, não é isso que vai sustentar a sua marca, tá? Olha para ver se o que você está falando tem uma identificação com o que você realmente faz. Daí isso é bacana. Eu posso falar de outros temas? Pode, gente, tá tudo bem. Mas não deixa de olhar para a sua linha editorial, para a sua essência. Segunda frase que eu quero que fique aqui como um insight para levar de hoje. A reputação é o que você faz no dia a dia, dentro ou fora da empresa, tá? Dentro ou fora da sua casa. Terceira, marca pessoal é identidade aplicada. É a sua identidade, o que você deseja realmente, de coerência com o que você gostaria que as pessoas vissem e com a sua comunicação do que você entrega. É óbvio que a gente sempre tem uma visão muito boa do que a gente tem no perfil, do que a gente faz, de como que a gente trabalha. Mas olhar para isso de uma maneira
disciplinada e olhando realmente para os gaps, vai fazer com que cada vez mais você esteja alinhado com o seu propósito, com o que você realmente quer comunicar, tá? Então, para a próxima live do dia 25, a proposta que eu tenho aqui, o título é Quando o cargo cai, o que sobra da sua marca? Então, eu vou falar um pouquinho dos impactos na recolocação profissional e na geração de novos negócios. Então, tanto para você que pode estar em algum momento de transição de carreira ou desejando empreender. Como é que fica? Eu tenho um repertório, mas não sei contar. Como é que fica? Eu vou abrir, eu preciso de uma outra posição, não gosto mais do que eu faço. Então, vou convidar uma pessoa incrível que eu vou deixar aqui de suspense, justamente para falar desse tema, no mesmo formato, gente. Falando aqui, abrindo o tema, deixando esse espaço para vocês colocarem alguns comentários. Vou deixar as frases nos comentários, que é para levar da live de hoje. E no finalzinho dessa live eu quero indicar um livro para vocês. Então, a cada live eu vou deixar um livro de dica. Esse aqui eu já até fiz um vídeo sobre ele, mas eu acho que vale a pena reforçar. A arte é a ciência das reuniões, e a ciência das reuniões, que é do Steven Rosenberg. Como fazer encontros mais eficientes. Por que eu acho esse livro sensacional, gente? Eu vou destacar, dentro dele, ele tem um checklist para preparativos para facilitar uma reunião, desde reunião em grupo, reunião de resultados, reunião de feedback, reunião individual, reunião de alinhamento, reunião de conflito. E é sempre bom a gente aprender com mais pessoas. E esse livro, ele virou um guia para mim em muitas situações que eu achava que eu estava muito bem em alinhar as reuniões. Então, sempre tem um momento ali da gente lapidar o como dar o início, o conduzir e finalizar, tá? Com as pessoas. Fica aqui o meu desejo de um ótimo dia para vocês. Até a próxima quarta-feira. Desejo um carnaval incrível para todos vocês. Fica um beijo aí para todos. Vou divulgar o próximo convite na semana que vem com outro especialista, uma especialista do tema. Então, se você gostou, dá um curtir aqui, encaminha para quem vai agregar e deixa seu comentário, tá bom? Um beijo para vocês. Ótimo dia.